começando o Tudo Bem Calculado, o podcast do Cosmo e Cosentino Advogados. Você está aqui com a gente aqui no podcast Tudo Bem Calculado, podcast de Cosmo e Cosentino. Estou aqui hoje com Alan Carlos e Hugo Nóbrega para a gente conversar hoje sobre a importância do calculista na gestão do passivo trabalhista. Bonito aí o que eu falei, né? Agora vamos ver se a gente entrega para o público essa indagação que a gente fez no começo. Eu acho que, Sérgio, antes de a gente verificar qual a importância do calculista, a gente tem que ver o seguinte: as empresas atualmente, elas possuem a gestão das empresas? O que é que você acha, Rafa? Está muito determinado aí, está muito ligado à importância do calculista. A importância do calculista para quê, né? O que é que ele, para que ele se destina? A importância dele para quê? Em que trabalho? Quando a gente trata da importância, pelo menos na nossa atuação, no nosso trabalho, no serviço que a gente presta, o calculista ele é essencial na gestão que a empresa adota no seu passivo trabalhista ou até mesmo na sua estratégia, na sua logística, no seu trato com o pessoal, no seu RH, ou seja, é um cenário muito amplo, uma gama de um leque aí que o calculista ele pode assumir a relevância, né, Sérgio? Se a gente olhar por esse ângulo, né? Sem dúvida. Agora, se eu entendi bem a pergunta de Hugo, você perguntou sobre. A gestão. O que eu entendi foi o seguinte: você perguntando se você, na minha opinião, as empresas fazem gestão do passivo trabalhista. Isso, exatamente. Mais ou menos por aí. Isso. Tá. Eu diria que algumas poucas tentam fazer a gestão do passivo trabalhista. Principalmente as que são maiores, né? Tentam fazer. Agora, esse como eles fazem, né, é que depende muito, às vezes, da cultura mesmo da própria empresa, né? A gente vai pegar aí empresas de grande porte que não conseguem fazer uma gestão totalmente equivocada, digamos assim. Tem outras que tentam se valer de sistemas jurídicos para tentar realizar essa gestão desse passivo trabalhista, né? A gente vai ter essas situações. Mas que é a grande indagação, e eu acho que aí eu vou juntar com o que ela estava falando, né? Que a gente o papel do calculista, nenhuma utiliza o calculista como pessoa-chave para fazer essa gestão do passivo trabalhista. Ô, Sérgio, desculpa já te atrapalhar logo no início, mas vê só, está falando que poucas empresas fazem, que as empresas que fazem têm dificuldade, mas qual é a grande dificuldade? Qual é o calo que impossibilita aí as empresas fazerem algo tão importante quanto a gestão trabalhista, a gestão do passivo trabalhista? O que é que impede delas fazerem isso? Bom, atualmente, a minha visão é a seguinte: que elas fazem errado. É a forma. É a forma. Muitas tentam fazer e até fazem, mas não estão fazendo da melhor forma. E já dizendo por quê, porque eu não vejo, pode até ser que eu esteja equivocado e algumas utilizem, mas eu não vejo nenhuma utilizando o calculista como peça importante e primordial para fazer essa gestão de passivo trabalhista. Então, como eu falei aqui antes, às vezes eu vejo algumas que tentam ter sistemas, que tentam ter sistema de com jurimetria. Quando eu falo jurimetria, é com utilização de inteligência artificial que vai captar informações da justiça do trabalho, por exemplo, para poder colher algumas informações. Ou vai ter outros sistemas que vão ser alimentados pelas pessoas, só que são tantas pessoas, às vezes não bem treinadas,
que também está inserindo ali dados que tá vindo de onde, entendeu? Então, assim, então a forma, na minha ótica, é o grande impeditivo das empresas fazerem a boa gestão. Isso quando fazem, né? Esse é meu ponto. Não sei se eu fui claro. Não advogando em favor do gestor, da empresa, mas muitas vezes também o calculista não sabe o papel que ele pode desempenhar, né, nessa gestão. Exatamente. Aí fica também nessa balança aí, porque ele sabe até o que ele pode entregar para uma boa gestão, até mesmo para esse gerenciamento aí do passivo, enfim. Pois é. Mas aí, Alan, eu acho que assim, veja, é fácil a gente colocar a culpa no calculista, mas eu vou discordar um pouco de você, mas muitas vezes o calculista, o processo só chega nele na fase de execução. Sim, Então isso termina resultando, né, numa impossibilidade do calculista ajudar, né, a fomentar as informações, né, necessárias numa fase pretérita, né, do processo. E aí isso daí termina prejudicando esse gerenciamento, eu acredito, do passivo. Eu vou concordar, mas vou discordar. Não, porque é o seguinte: chega para ele no final, porque a empresa só contrata ele no final. E também, ao mesmo tempo, aí é a culpa da empresa. Aí eu concordo com você. Mas, ao mesmo tempo, na minha ótica, o calculista ele não está conseguindo enxergar o valor que ele tem. Tá? Então, assim, é importante que os calculistas comecem a observar, a verificar, a analisar, a saber, a conhecer, a precisar que eles têm um valor muito importante e muito a contribuir para a estratégia da gestão do passivo trabalhista. por Tá? aí. Entendeu por quê? Por quê? Porque o calculista é aquela pessoa contratada pela empresa que vai colocar tudo em número, em valor, o que vai colocar a realidade que a empresa vai terminar pagando. Então, se a gente tem, se a gente tem essa pessoa, né, que tem que ser uma pessoa que a empresa confie, esteja realizando esse cálculo desde o começo, verificando se a petição inicial está correta, né, que muitas vezes não está. Na hora que faz isso, está ajudando a empresa a ir para a audiência para fazer um bom acordo. Não é? Quando tem a sentença, o calculista está ali realizando a análise do reduziu, aumentou, dando previsibilidade para a empresa de tudo que está acontecendo. Né? Então, assim, o calculista, ele é, na minha opinião, uma, uma, um agente imprescindível ali para a empresa do ponto de vista do gerenciamento da gestão do passivo trabalhista. Eu acho que um dos grandes erros aí é culturalmente, é cultural, do gestor, até mesmo da empresa, é deixar a discussão sobre números, sobre cálculos já lá para o final do processo, para fazer execução, fazer conhecimento, ao invés de fazer o que tu está falando, né? Aqui a gente é muito demandado, tem um movimento, não sei se vocês vão concordar comigo, mas está surgindo um movimento aí, está numa crescente, das empresas se preocuparem em fazer essa gestão desde o início, foi o que tu está falando. Durante o processo também, surge uma decisão, surge uma sentença de mérito, um recurso, a empresa vem acompanhando e o calculista atuando ali junto com o gestor, com a empresa e também junto com o corpo jurídico, o advogado, para poder balizar ali e ter um parâmetro mais concreto em números, né, do que está sendo decidido naquele processo. Isso é gestão. E aí ressalta a importância do calculista, não só no final, não só no início, mas durante todo o processo judicial. Porque o que eu particularmente observo, se a gente for colocar na prática o que acontece, quando chega uma ação trabalhista, a empresa encaminha para o advogado poder fazer a defesa jurídica, né? E, e os números eles vão ficar muito mais à deriva, né? Então, assim, é, é por isso a minha insistência, pelo menos, de dizer que o momento de
contratação do calculista era ali também. Porque, ainda que o advogado, com muita boa vontade, vá lá e coloque essa questão de remoto, possível, provável, ou alimente o sistema com os valores dos pedidos, não vai ser esses valores que vão realmente ser os reais. Porque, assim, quantas vezes a gente já se deparou com petição inicial com parametrização errada. A pessoa está lá com a petição inicial e o cálculo que está sendo feito daquela petição inicial está errado. Eu estou falando uma inverdade. Isso acontece muito, muito recorrente. Um exemplo prático é uma situação em que a gente pegou, em que o reclamante fez um pedido de hora extra e se equivocou na hora de fazer o cálculo do valor hora, considerando um parâmetro de divisor equivocado. Isso terminou gerando uma expectativa de valor a ser discutido no processo muito superior ao que efetivamente estava sendo discutido Pois é. nos autos. Isso que você falou não é algo que acontece pontualmente. É algo que acontece corriqueiramente, que acontece, eu diria assim, sem pestanejar, na maioria das vezes você vai ter valor apresentado na petição inicial que não corresponde ao que está sendo colocado na petição inicial. Verdade. O cálculo que acompanha a petição inicial, em sua maioria, não está. Não tem nenhuma correlação com os valores que Não estão sendo tem. discutidos. Ou tem, assim, pode até tentar ser. Até porque, vamos lá, vamos pensar aqui junto, que às vezes que não é culpa também Do do advogado. advogado, não. Ninguém tá. Muitas vezes a pessoa não tem nem a documentação, né, precisa, a evolução salarial, por exemplo, uma evolução salarial. A pessoa não tem aquela evolução salarial. Então, muitas vezes, a gente termina sendo feita uma petição inicial com base numa última remuneração, com base em outros parâmetros que não são aqueles que realmente são os corretos, os que vão ser, no final, no final considerado como parametrização daquele cálculo. Então, veja, é lógico que muitas vezes a petição inicial assusta É. o valor, porque vai ser praxe puxar para cima. Isso. A verdade é essa. Então, se eu coloco, por exemplo, como eu falei, considera como cálculo o valor da última remuneração, com certeza aqueles valores vão estar superiores ao que é devido. Então, a importância de você estar já verificando ali aprovisionamento, né, provisionando, né, vai ser imprescindível. E quando eu digo provisão, eu até parei aqui e pensei, porque assim, quando a gente fala sobre isso, a gente não está falando da importância de você fazer um processo, certo? A questão aí é que você tem que ter o provisionamento e de forma bem feita pelo calculista do universo de processos, né, que compõem a empresa, que está ali contra a empresa, para você poder realmente ter a verdade do seu passivo. O que é que aquilo representa? Então, é por conta disso que o calculista ele termina sendo importantíssimo nesse aspecto. É um profissional de extrema confiança, então, porque você deposita nele a confiança de provisionar, transformar, apresentar números que podem, inclusive, interferir na própria estratégia da empresa, o trato organizacional, etc. né? É porque é o seguinte, Alan, veja, o processo trabalhista, ele sempre vai, se ele não for feito um acordo, Uhum. ele vai desencadear num cálculo. No cálculo. Num cálculo. Então, as empresas, elas já contratam um calculista. Isso. Na verdade, Geralmente no final do processo, é. via de regra. Quando a gente fala no final de processo, é ali. Na execução, né? Exato. Eles vão fazer liquidação. Liquidação, execução é quando vai aparecer a figura do calculista, na sua maioria. Para quê? Para fazer a defesa. Isso. Então, primeira pergunta. Empresa sabe, tem conhecimento, depois que contrata essa pessoa, qual foi o valor que ele apresentou? Muitas vezes eu Via acho de que regra não, né? não tem ninguém que. Normalmente eu acho que
Tem empresa, eu acho que não passa nem pela empresa a informação, vai direto para o advogado e do advogado já vai direto para o processo. Às vezes, alguns advogados indagam, muito mais, muito mais para efeito ou ajustar a tese dele, mas aquela conta que é realizada, em sua maioria, o contador manda para o advogado. Isso. Então, a empresa ela não consegue nem ter a dimensão do que foi ali apurado. Está sendo discutido, né? Processo. Pois é, mas aí eu volto eu esqueci qual dos dois que colocou aqui, mas essa questão do contador, do calculista, que o calculista ele precisa também começar a ter essa noção da importância daquilo que ele está fazendo, não somente do ponto de vista da defesa ali do cálculo, Uhum. mas daquilo que ele está gerando como informação, não é? Então, assim, as empresas precisam se valer dessa informação, mas o calculista também tem que precisa saber a importância, o valor que é aquele trabalho que ele está fazendo. Que vai além de uma planilha ou de um número que reflita ali uma condenação. Mas é algo que é muito mais profundo, né? Porque atinge aí a própria estratégia da empresa, o provisionamento, etc. A estratégia que pode ser adotada por aquela empresa, pelo gestor, pela empresa. Porque vamos lá, vamos pensar aqui. Como é que a empresa vai saber quanto ela tem que pagar de hora extra? Se ela perguntar para o advogado vai saber. Será que ela confia naquela informação? Se ela pegar no sistema, deixa eu tirar um relatório aqui de todos os processos, um relatório analítico de todos os processos aqui e verifica se é que esse sistema consegue dar a informação dessa forma, mas deixa eu ver aqui quanto é que esse sistema está dizendo que eu vou pagar de hora extra. Né? Então, assim, As informações realmente têm que ser muito precisas nesse caso, né? pois é, E aí a questão de juros e correção termina influenciando e o impacto dele no provisionamento no sistema da empresa, do processo, vai ser significativo. Muitas vezes eu acho que na empresa não tem nem no sistema esse tipo de informação, né? pois é. Ele coloca o Sabe? valor nominal apenas. É. E ainda que tenha, mas será que ela confia naquela informação? Porque é uma informação que está sendo retirada de onde? Eu sempre, assim, é, é muito aleatório. Agora, agora, quando ela chegou para o calculista e disse, ó, eu tenho um processo, eu tenho esse processo aqui, não é o que acontece? Tem esse processo aqui que apresentou aqui, foi apresentada a planilha aqui de liquidação da outra parte. Eu queria que você analisasse e visse se o cálculo está correto, se tem alguma coisa para a gente defender. Não é isso que se É. faz? Aí entrega para ele. Quando ele devolve com a conta, se eu confio no calculista que eu contratei, aquela informação que ele tá prestando, ela é Ouro. ouro, na verdade. É. Então, assim, primeiro aquela relação com o calculista tem que ser uma relação muito de confiança e tem que ser. E o importante para a empresa é que aquele profissional saiba que ele tem que estar ali dizendo o que de fato vai acontecer, né? Porque para que a empresa ela tenha capacidade, tenha condições de ter essa previsão que a gente está aqui falando, ter a certeza, sair de um ambiente escuro, né, que ela não consegue enxergar nada, para um ambiente que ela tenha transparência, que ela consiga ver com clareza qual é a real, né, qual é o real impacto que aquele processo vai acarretar. E, Sérgio, uma coisa que é muito interessante é que muitas vezes, quando chega uma situação desse tipo e o calculista faz o cálculo, às vezes é verificado que houve equívoco favorável à empresa. E aí, uma informação dessa na mão do gestor, de que a gente tem um erro no cálculo que está favorável à empresa, pode ser já, inclusive, uma tomada de decisão de tentar uma composição.
um processo, Pois para é. não correr nenhum tipo de risco de o contador da vara, quando for fazer a revisão dos cálculos, identificar o equívoco favorável. Você está ouvindo o Tudo Bem Calculado, o podcast do Cosmo e Cosentino Advogados. E aí, tá curtindo o nosso podcast? Nós contribuímos para você que é gestor de processo trabalhista, advogado trabalhista, calculista e também quem é interessado em cálculos trabalhistas a fazer a gestão de 100% dos valores dos seus processos trabalhistas. Então acesse aqui o descritivo para que a gente possa conhecer mais o que é que você precisa e o que é que a gente pode contribuir para solucionar de vez a gestão do teu passivo trabalhista. Beleza. O calculista me entrega um cálculo. Ele fez um cálculo, entrega o cálculo. A gente já bateu o martelo aqui que é precioso. Essa informação é preciosa. Mas aí é que tá. O gestor vai fazer o que com esse cálculo e o calculista pode fazer o que com esse cálculo? Eu acho que aí é o X da questão, né? Exato. Porque assim, foi o que eu falei de forma. Da forma. Porque Isso. assim, hoje o que eu vejo, pouquíssimas fazem alguma coisa. Coloca lá no processo para tentar se defender. Que é esse o movimento que a gente tenta fazer com as empresas que a gente faz o cálculo. Isso. Que é diferente, que aquela informação ela pode ser estratégica, né? Porque vou responder de uma forma mais até prática. Veja, um cálculo por si só, ele vai poder te dar alguma informação daquele processo, tu vai poder tomar alguma decisão daquele processo. Isso. Mas você imagina quando você tem um calculista que vai te apresentar toda a conta desde o início, desde da petição inicial até findar o processo, todos os teus processos, que ele vai pegar aquele universo de informação ali e vai conseguir fazer uma estrutura, né, que vai terminar dando à empresa a real análise, a real noção do que a empresa vai pagar por cada pedido, por exemplo. Né? Então imagina, a empresa agora sabe que daqueles 20 processos que ela tem, ela vai pagar, pelo menos como estimativa, ela vai ter a estimativa que só de hora extra ela vai pagar X, que dano moral ela está pagando tanto, que FGTS ela está pagando mais um bocado. É muito diferente. É muito diferente quando você tem somente uma análise processo a processo e quando você consegue ter uma verificação daquilo que acontece na tua empresa. Porque é diferente dizer assim, o processo contra fulano, o processo de fulano deu tanto. Outra coisa é o gestor de passivo trabalhista chegar para o diretor e dizer assim, porque o que é que o gestor de passivo trabalhista quer? Ele quer ter o melhor resultado dos processos trabalhistas. Mas ele também vai influenciar dentro da própria rotina trabalhista. Porque vai ter prescrição dos títulos e cada vez mais vai fazer, se tiver uma boa gestão também interna daquilo que está acontecendo, vai diminuir paulatinamente a judicialização contra aquela empresa. Isso. Então, se o gestor ele tem informação, não processo a processo, esse processo aqui tu vai pagar 50 mil, esse aqui, mas a empresa está pagando de hora extra tanto, a empresa está pagando de FGTS tanto, a empresa de juros está pagando tanto, de contribuição social tanto, ela vai poder tomar decisão em relação a esses pleitos, a essas Acessórias, né? exatamente, a essas verbas. Né? Ele vai pensar assim, o que é que eu posso fazer em relação à hora extra? O que é que eu posso fazer em relação a essa contribuição social que a gente tá sendo condenado? O pensamento vai ser diferente. Lógico que aí você vai dizer, mas a empresa tem noção de que ela é
postular, se postula muito contra ela hora extra, ou se postula muito adicional de salubridade, às vezes ela sabe. Ela sabe, ela paga ali e tal, mas ela sabe mesmo o valor que ela está desembolsando, Entendi. o universo. Outra coisa, a boa gestão, ela vai te dar a possibilidade de saber quais são os processos que merecem uma maior energia sendo gastada dentro dele para tentar minimizar ao máximo aquele prejuízo que a empresa vai ter naquela reclamação trabalhista, não é? Porque a gente vê a torta e a direito aí, as empresas às vezes se preocupando com ações que não vão acarretar nada, ou com pleitos, com pedidos que também não vão ser Relevante. relevantes do ponto de vista financeiro, e se despreocupando com o que realmente importa, né? E muitas vezes isso acontece porque não conseguem ter a noção exata, né, do quanto, né, do valor que vai impactar, que vai ocasionar ou aquela ação ou aquele pedido específico. Então, essas variantes é que elas são primordiais para quem está fazendo a gestão. E essas variantes, quem melhor pode precisar vai ser o calculista. Um bom calculista. E ressalta a importância desse calculista, que foi o tema que a gente iniciou aqui, essa conversa, né? A importância de um bom calculista para poder fazer tudo isso aí que tu está falando. Poder estruturar esses dados aí de modo a dar subsídio aí para um gestor poder até tomar decisões, né? Porque é o seguinte, vamos lá. O, o que é que a gente o calculista, o bom calculista, mas o que é um bom calculista? O que é que seria? Porque assim, a gente tem que pensar assim, lógico, às vezes a empresa contratou para fazer o cálculo, beleza, mas assim, a gente tem que pensar no over delivery, né? A gente tem que pensar numa entrega maior, não é? Na verdade. Então, assim, o que é que eu estou querendo falar com isso? O bom calculista, ele precisa atualmente utilizar das melhores ferramentas. Então, assim, não adianta querer ficar trabalhando em planilha de Excel, entregando aquele cálculo de Excel, a empresa coloca lá aquela planilha para se defender, às vezes diminui alguma coisa, às vezes não. O cara, às vezes, essa pessoa às vezes tem um bom preço, tem um preço baixo, e é como se fosse, não está enganado, assim, enganado no bom sentido, dizendo assim, são entregas diferentes, entendeu? Então, assim, o bom calculista, ele tem que se valer hoje da melhor tecnologia que existe também, né? Utilizar as melhores ferramentas, tanto o PJ Calc para fazer o cálculo, várias ferramentas que tem de inteligência artificial, etc, etc, entendeu? Para poder estar chegando o mais próximo possível da excelência. Que está muito efervescente, inclusive, essa questão de IA, né? Inteligência artificial. Eu acho que quem não se Enveredar, né? atualizar vai ficar para trás, bem para trás. É o que a gente busca fazer aqui, é justamente utilizar daquilo que está posto para poder otimizar e entregar o melhor resultado. A gente utiliza, por exemplo, automações ou ferramentas de Power BI, né? Power BI que buscam otimizar o trabalho e o resultado, entregar aquilo que há de melhor, como tu Pois mesmo é. falou. Existe, existe várias ferramentas que a gente podia listar, mas uma delas que a gente utiliza é leitura de ponto, que termina sendo um facilitador e que muita gente nem às vezes desconhece, se vale muitas vezes de pessoas que fazem digitalização Isso. para poder fazer a digitalização lá do ponto, etc, etc. Só que tem muita, hoje em dia existe OCR, né? Enfim, aí seria a coisa mais técnica de informática, mas assim, que consegue fazer leitura de PDF, consegue, tem várias automações para dar o melhor resultado, para ter melhor produtividade para o calculista. Então, existem
existem várias tecnologias, enfim, que ele pode se valer para ele chegar num ponto de excelência muito melhor e conseguir, consequentemente, entregar melhor resultado. E insisto, por conta disso também, por conta de tanta ferramenta que tem, ele pode e vai ser, porque isso aí é tendência, vai ser elemento estratégico para a empresa. Se a empresa tem que dizer, assim, uma empresa que esteja querendo realizar uma gestão de passivo trabalhista decente, boa, excelente, vai ter que se valer exatamente do calculista desde o início até o findar desse processo. Aí tem uma coisa, Sérgio. Aí eu entro no seguinte. Isso aí é o cenário ideal, e é o cenário que até está tendo uma crescente. Mas, quer queira, quer não, a gente sabe disso, muitas empresas ou gestores ainda enxergam o calculista como um custo, né? Como ali até mesmo um gasto que ela vai ter. E aí fica meio que chocando, né? Porque É, se ela não passar a enxergar de forma diferente, nunca vai chegar em tudo isso que a gente falou aqui. Nunca é, vai chegar como um parceiro, nunca vai atingir esses resultados, nunca vai conseguir utilizar o Da calculista melhor como forma. da melhor forma, né? Daquilo que ele pode entregar. mas por isso que eu tô. Mas vamos pensar junto, porque assim, isso também é a realidade para o advogado. Verdade. O advogado trabalhista, como ele não. A causa que ele está ali defendendo, ele nunca vai receber nenhum dinheiro pela empresa, né? Para a empresa. Ele vai, no máximo, fazer com que ela deixe de pagar mais, né? Ele tenta reduzir ao máximo, defender para ver se ela não paga nada, É. né? É o máximo que acontece, mas ele não é um agente, né? Ele não é uma que vai conseguir fazer com que algum dinheiro entre para a empresa, né? Ao contrário do que um advogado civil que entre com uma execução contra um banco, enfim, Acho entre Eu acho que contra. é por isso que termina a figura dessa questão do custo, né? Que ela está falando não só como o contador, mas também o calculista como o advogado, né? Isso, mas aí é onde eu vou chegar. A rigor, eu acho que as empresas entendem o advogado como um custo. Só que a gente também sabe que tem muito advogado que mostra o resultado, né? Que tá ali mais afiado ali com a empresa, mostrando a importância que ele tem e conseguindo ali e defendendo a empresa não querendo de forma alguma se desvencilhar daquele bom advogado também, porque enxerga nele uma figura imprescindível ali para a saúde financeira, né, da empresa. Então, também, eu acho que é assim, sabe? A gente não pode também querer que a empresa enxergue quem não está mostrando, Sim. entendeu? Também é mais difícil para ela. E o que a gente nota, pelo menos o que eu acho, é que existe uma certa, talvez, desconhecimento dessa importância, sabe? Que o calculista tem. Ele mesmo, eu estou dizendo. Eu acho que eh, quando ele perceber que as informações que ele está produzindo, ela é uma informação importante, ele precisa, ao mesmo tempo, saber, eh, saber como ter isso como um produto, Uhum. entendeu? Porque e sair de uma bolha, sair do bem bom, digamos assim, de eu faço esse cálculo, entrego ele, quanto é isso. Porque, veja, sair de zona de conforto, às vezes é difícil. Mas a partir do momento que a gente sai de zona de conforto e a gente consegue enxergar um horizonte muito maior, a gente faz também com que a gente consiga inovar, criar, ter outro tipo de resultado a apresentar. É o que eu falo do over delivery. Você consegue entregar. O que é que eu entrego? Consigo entregar muito mais. Agora, se você mesmo não observa que
o que você faz é valioso, como é que você consegue que a outra pessoa entenda o valor que você tem? Se ela só lhe enxerga, se ela está olhando para você e só consegue ver você como um custo, como uma pedra no sapato, como alguém que ela nem queria nunca ter contratado, porque, óbvio, por razões óbvias, Não queria ter o não é? passivo, né? Pois é. Mas Entendi. assim, mas quando a gente essa semana fez uma reunião e qual foi a devolutiva? Dizendo, eu sou a nova gestora aqui da empresa, mas assim, eu quero, assim, eu estou aqui querendo conversar com vocês exatamente porque Fazer um alinhamento. o alinhamento e assim, porque é, já disseram que não, tem que fazer com vocês o carro. Então, assim, uma devolutiva dessa faz com que a gente entenda que a gente Pode está oferecer. ali alinhado com a empresa, com a cultura da empresa, que a cultura não tá, a empresa não está vendo a gente como um custo somente, mas como alguém que está ali com a parceria, que vai conseguir entregar elementos importantes para a gestão daquela empresa. Então, isso aí é que faz com que também. Por isso que a gente insiste e está aqui batendo na tecla de que as informações e aquilo que o calculista ele pode apresentar é muito mais do que somente a defesa na fase de execução, que já é algo fantástico, diga-se, porque assim, a fase de execução é uma fase importantíssima e que está ali na mão do calculista, porque é ali, nem de calculista vai para o contador da vara ou para um perito judicial e a toda. Se você não tem um calculista ali de excelência, como é que você vai se defender de forma excelente também? Então, o cálculo ele pode ir para qualquer canto, muitas vezes, a depender da interpretação que se dá. E Ah, muitas vezes, Sérgio, essa questão da interpretação do calculista termina por subsidiar a própria decisão do magistrado, que não tem o conhecimento isso, técnico, e aí ele normalmente ele tem a confiança no perito que ele designou e ele vai com base nas informações que são prestadas pelo perito, né? pois é, pois é. E aquilo que a gente às vezes troca ideia sobre os peritos, né? Que quando tem perito consciente, ele aceita que errou e faz a revisão do cálculo. Mas tem vários que a gente. É matemática, ele deveria mudar, mas às vezes a pessoa não sabe interpretar. E continua batendo como se o cálculo estivesse correto quando não está, e aí a discussão. Em algumas situações já ainda chega a ser o absurdo do perito dizer que não tinha erro e corrige o erro no cálculo. Pois É é. uma situação que Vaidade, né? aconteceu, Aí é questão da vaidade. infelizmente, Um mas pouco, já, né? já chegou a acontecer no escritório e são situações que normalmente o perito você vê claramente que ele não quer reconhecer o equívoco, né? Aí a Pois é. importância do outro lado, né? Sim. Saber reconhecer esse erro e saber bater de frente com esse erro. Pois é. Pois é. E aí, só voltando, porque a gente entrou no processo, mas fora essa excelência de defesa que é importante, o calculista ele tem que perceber o valor que ele tem como Uma pessoa estratégica. estratégica dentro de uma tomada de decisão da empresa em relação à sua gestão de passivo trabalhista. Seja, como eu disse já, ali revendo rotina, quando verificando o que é que está sendo rotineiro ali e o que é que realmente representa os valores significativos, seja verificando, seja analisando, tendo aquela análise de quais processos é que realmente são o calo, enfim, tem uma série de parâmetros que o calculista ele tem como se integrar muito mais dentro desse universo aí para a gestão do passivo trabalhista. Eu acho que no final disso tudo ficam duas perguntas aí, né? Qual a importância que o gestor está dando para o calculista? Eu acho que é uma das. Sim. E do outro lado, qual a importância que o calculista está se dando? No Pois final é, das contas, né? São essas duas questões Processo. que vão ficar no ar aí. porque assim, só antes de
A gente conversa muito, a gente às vezes verifica assim, dizendo como é que esse profissional está dizendo que faz um cálculo trabalhista por esse valor, por esse preço, na verdade. Não é? Às vezes a gente se espanta porque a gente sabe que não, assim, a entrega, qual vai ser a entrega, né? O que a gente está fazendo é uma análise jurídica, é uma análise matemática, né? Está analisando decisão, está analisando acordo, está analisando sentença, está interpretando aquilo ali. Tem que ser feito, não pode ser feito a toque de caixa, entendeu? Tem que ser feito de forma criteriosa. Por isso que a gente faz como? A gente faz um cálculo, manda para outra pessoa para revisar o cálculo. Então, assim, tem que ter toda esse detalhamento, como é que eu digo? Esse zelo pelo cálculo que está sendo feito. E não é por isso, ou é exatamente, aliás, é exatamente por isso que a gente termina observando erros e mais erros, né? Que já chegaram a patamares milionários, já, né? Quando a gente fala, por exemplo, quando a gente lembra, por exemplo, de uma ação civil pública onde teve um equívoco perito designado pelo magistrado. Pois é, mas assim, por conta erro por conta de ter feito o cálculo em Excel. Sim. E para quem conhece Excel sabe que a pessoa faz a seleção de célula e depois arrasta, e ele não arrastou. Exatamente. Por ele não ter arrastado. O errinho besta, né? Pois é, a gente, engraçado, a gente falou em algum outro podcast sobre a questão da necessidade do bom calculista saber utilizar bem o sistema, a ferramenta, o PJ Calc, que a gente falou que o PJ Calc era o melhor. E aí a gente até comentou que não adianta só saber o PJ Calc, né? Assim, o calculista que estiver utilizando o Excel, ele também pode errar, porque a gente estava falando que um dos maiores erros era em relação ao PJ Calc. Aí mesmo está um exemplo prático de quem utilizou o Excel e errou bem, né, de uma forma bem expressiva. E acarretou uma redução, tu lembra de quanto? Quase 20 milhões. Quase 20 milhões. Exatamente, por conta, era uma ACP, né, diga-se, então, era uma multa de substituídos. Exatamente, era multa por cada hora extra que tivesse, enfim, acarretou um aumento. Agora, como a gente estava comentando, disse, de fato, eu errei, e o valor é realmente esse aí que está sendo apresentado. Praticamente isso. Então, o que foi bem pertinente e o que mostra, né, a importância da informação fidedigna, né? E dessa troca aí do calculista com a empresa. Sim. Né? E dela começar a perceber que ele tem umas informações valiosas que pode passar para a empresa. Aí eu acho que, Alan, essas duas perguntas realmente são as perguntas que eu acho que fica no nosso podcast. Aí eu acho que são as duas perguntas. Se a empresa sabe o valor do calculista e se o próprio calculista sabe o valor que ele tem. Eu acho que essas duas perguntas vai ficar no podcast. Eu acrescentaria só que a gente aqui no podcast de hoje, a gente tentou falar sobre a importância do calculista, né, na gestão do passivo. Acho que a gente conseguiu também, acho que deixou, acho que muita gente pensando aí, rapaz, como é que eu faço? Eu estou entendendo, como é que eu faço para meu calculista me ajudar agora na gestão? Mas é isso. A gente agradece quem ficou com a gente até agora. E qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente, porque com a gente aqui é tudo bem calculado. E você acaba de ouvir o Tudo Bem Calculado, o podcast do Cosmo e Cosentino Advogados.